Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado por estarem hoje aqui. O meu nome é André Correia. Estou aqui hoje em representação do podcast Cruzamento, do qual já vos vou falar um pouco mais também. E queria começar com uma pequena apresentação. Sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 3 anos, um menino de 9 anos. Nos últimos 20 anos, profissionalmente, tenho liderado projetos globais na área da transformação digital, em várias indústrias, também incluindo a indústria da saúde. E durante o meu percurso, tive o privilégio de viver em diversos países, até 2019, os últimos 10 anos foram vividos em Londres, por exemplo, e quando voltei também em 2019 para Portugal, tinha saudades do nosso país e também para abraçar um desafio profissional, e é com uma grande honra que estou aqui convosco hoje. O tema da saúde 4.0 é um tema que me interessa bastante, pelo qual estou muito interessado. Tive a oportunidade de publicar um livro que cruza os temas do digital e da indústria farmacêutica. E em 2019 tive também o prazer de organizar a Inofarma. Foi uma conferência que reuniu, quer na plateia, quer em termos de oradores, muita gente brilhante na área da saúde digital em Portugal. E onde houve um debate muito aceso sobre esse tema. Foi também aí que eu tive o primeiro contacto, ou o primeiro conhecimento da SPAM, o Alexandre Silva, o Paulo Gonçalves, outras pessoas. Foi também a conferência mostrou-nos também que, de facto, há não só um grande espaço para falar sobre saúde digital, mas há também um espaço enorme para ouvir falar sobre saúde digital. E nesse contexto, eu e um outro fundador da Inofarma, o Daniel Godelha, quisemos continuar a conversa. E a forma que achámos para continuar essa conversa foi através do podcast de Cruzamento, onde também já tivemos o prazer de falar com muitas pessoas, incluindo o Paulo Gonçalves, um dos nossos entrevistados. Aconselho claramente o episódio 24 do podcast, onde foram trazidas muitas ideias. De todas estas conversas e das conversas tidas com o Alexandre, com o Paulo, com outras pessoas da SPAM, eu aprendi uma lição muito importante sobre associações de pacientes. Eu gostava de partilhar essa lição convosco, mas antes gostava também de vos dar um bocadinho de contexto, porque é que, para mim, essa lição é tão importante. E o tema hoje não podia ser mais do meu interesse. Já temos aqui Saúde 4.0, depois temos tecnologia ao serviço da personalização e humanização dos cuidados de saúde. Os nossos entrevistados e quem nos ouve no podcast Cruzamento sabem que nós somos umas melgas quando fazemos as nossas entrevistas, porque estamos sempre a pedir exemplos para ilustrar realmente os casos que vêm a falar. Nós estamos sempre a pedir exemplos. E eu não me sentia bem hoje também se viesse aqui e não trouxesse exemplos. Não trago estatísticas e factos, trago exemplos baseados nessas estatísticas e factos. O primeiro exemplo que eu gostava de trazer e gostava de pôr aqui uma questão na sala, é: quem é que tem medo de robôs? Quem aqui de plateia tem medo de robôs? Aqui ver algumas mãos. Eu queria aqui trazer hoje o primeiro exemplo, um robô bom, um robô amigo e amigo das pessoas com esclerose múltipla. É o Gregory. O Gregory é um projeto do Bruno Amaral. Vai haver uma sessão mais tarde para falar sobre o Gregory, a qual eu já também aconselho bastante a ouvir. É um projeto pessoalmente interessa-me muito, sou muito curioso. O Gregory é um amigo das pessoas com esclerose múltipla porque procura informação relevante, personalizada e passa essa informação, sobretudo, a médicos e a prestadores de cuidados de saúde. Está também disponível a utentes, a um público mais geral, e o Bruno falará disso melhor, mas é especialmente focado a médicos e prestadores de cuidados de saúde. O que o Gregory faz, efetivamente, é fazer a pesquisa da informação, aprender com essa pesquisa, para que da próxima vez que for fazer uma pesquisa, os resultados sejam ainda mais relevantes. Portanto, o que estamos a falar, efetivamente, é de um sistema de inteligência artificial, com um componente de machine learning, que, através das pesquisas que faz e da informação que disponibiliza,
permite aqui duas coisas. Uma, a personalização dos resultados, a personalização da informação que depois irá ser passada a cada um dos pacientes individualmente, mas também aumenta a eficiência porque dá aos prestadores, aos médicos e investigadores, informação relevante, e hoje vivemos num mundo em que a informação está completamente espalhada, onde há trilhões de dados disponíveis. Portanto, através da inteligência artificial e do machine learning, é possível fazer esta pesquisa, aumentando a eficiência e dando os dados relevantes aos médicos e investigadores e fazendo com que eles se foquem naquilo que fazem melhor, que é a análise dos dados e dar depois o diagnóstico e a comunicação com os pacientes. Portanto, há aqui uma componente de personalização bastante grande neste exemplo. O segundo exemplo que eu gostava de trazer é este. É a da Sword Health. Gostava de falar um pouco da Sword Health. A Sword Health, aliás, passada semana, foi considerada o 6º unicórnio português, em termos de startup, com uma avaliação de mais de 2 mil milhões de dólares. Portanto, estou a falar realmente de algo que foi atingido brutal. E que, através de sensores físicos que a pessoa usa, através de uma aplicação super intuitiva, super fácil de utilizar para evitar exclusões, e através de um fisioterapeuta online, remotamente por videoconferência, permite ter o sistema de fisioterapia, ou o tipo de fisioterapia, aplicado ao paciente, sem sair do conforto do seu lar. Um dado curioso é que a Sword Health tem pacientes com mais de 80 anos. Eu não quero estar a mentir, mas eu julgo que até o mais antigo tinha 94 anos. Portanto, só é possível realmente se a aplicação e o processo de fazer a fisioterapia for efetivamente intuitivo. No nosso episódio 25, entrevistámos André Arias dos Santos, e um dos cofundadores da Sword Health, que referiu que o importante da fisioterapia é a presença, é a continuidade do exercício e a regularidade do mesmo. E isto, de facto, é possível ser feito remotamente, através dos sensores, através de uma aplicação e através de um fisioterapeuta, e é aqui que eu queria chamar também a atenção para o processo da humanização, através de um fisioterapeuta que, efetivamente, está presente e focado no paciente que está a ver. Quando nós não tivemos já em sessões de fisioterapia, com 5 ou 6 gabinetes, em que o fisioterapeuta anda a levitar de gabinete em gabinete, falando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, tocando um bocadinho aqui, tocando um bocadinho ali. Este é um exemplo de que realmente o fisioterapeuta está focado no paciente, trazendo essa personalização e essa humanização também. E há aqui outro aspecto também importante, que é tudo isto é feito no conforto do nosso lar. Tudo isto não implica deslocações, porque nós estamos num centro urbano, se calhar para nós uma sessão de fisioterapia implica, fora da hora de ponta, uma deslocação de 5 a 10 minutos, mas noutras áreas do país essa deslocação é se calhar feita em quilómetros, e estamos a falar se calhar de horas entre idas ao centro de fisioterapia e regresso do centro de fisioterapia. Portanto, aqui, na minha opinião, um exemplo onde realmente a tecnologia pode servir um propósito muito, muito específico. Não vou também dizer que este sistema ou este tipo de fisioterapia funciona em todos os casos, claramente que não, mas a mensagem que eu gostava de deixar com este exemplo é que às vezes pode funcionar se calhar em mais casos do que aquilo que à primeira vista parece. Portanto, um bocadinho aqui uma mente aberta para, às vezes, casos que não são tão evidentes, ver como a tecnologia realmente também pode ajudar. O terceiro exemplo que eu gostava de trazer é o da CBR Genomics. Aqui eu quero fazer a salva, obviamente, que a parte genética ou a sequenciação genómica não funciona ainda em todos os casos. E eu gostava de deixar isto bem claro, porque não é a resposta milagrosa a tudo o que nós possamos perguntar. Mas a verdade é que já está bastante evoluído, tem evoluído bastante ao longo dos últimos anos, está cada vez mais barato e cada vez mais fácil de ser feito. Portanto, os números de casos que vai cobrindo também tende a aumentar. O ADN, o código de vida, nós entrevistámos a CEO da CBR Genomics no episódio 19 do podcast Cruzamento, Ana Catarina Gomes, que referiu que este código da vida mantém-se praticamente inalterado ao longo da nossa vida. Isto, na minha opinião, é bastante importante. É bastante importante porque uma sequenciação
uma sequenciação feita no início da vida pode dar algumas respostas ao longo da nossa vida. Um dos principais desafios que até agora havia para este tipo de abordagem, da parte tecnológica, era uma falta de capacidade de processamento computacional, porque obviamente estamos a falar de muitos dados que têm que ser analisados, era o armazenamento desses dados e era também a segurança com que se tem que armazenar esses dados. Hoje em dia, essa tecnologia está lá, a CBR Genomics é um bom exemplo de algo que se faz em Portugal, nesse campo, e, de facto, tem esta componente, mais uma vez, de personalização, porque estamos a falar do nosso ADN, isto é muito específico de cada um de nós, mas também tem outra componente muito importante na parte da humanização, não só para os pacientes, mas também para os seus familiares. Falou-se ainda há pouco da doença familiar. Muitas destas doenças são familiares e esta sequenciação genómica, as respostas ou a informação que pode trazer, pode ter consequências tão benéficas como, por exemplo, encaminhar para o especialista correto, tranquilizar as famílias porque existe um diagnóstico. E eu posso falar de experiência pessoal. O meu filho tem uma doença rara muito recente. Eu referi há pouco que morei durante muitos anos em Londres e, de alguma forma, eu acho que fui feliz por estar em Londres, porque existem bases de dados brutais. O meu filho, o ADN foi sequenciado, foi comparado com essas bases de dados e eu tive um diagnóstico quando ele tinha 5 anos. Eu posso dizer que não era a mensagem que, obviamente, que eu gostava de ouvir ou que eu queria ouvir, mas houve, de alguma forma, uma tranquilidade por finalmente saber o que estava a acontecer e por finalmente também saber, como pai, onde é que eu posso atuar para lhe provocar, para lhe dar e aumentar a qualidade de vida. Portanto, uma vez mais, não é a resposta milagrosa a todas as situações, mas é algo em que eu acredito e algo em que está a caminhar no bom sentido, está-se a desenvolver muito rapidamente. Eu trouxe aqui 3 exemplos de onde, uma vez mais, do meu ponto de vista, a tecnologia realmente contribui para esta personalização e para esta humanização dos cuidados de saúde. O próximo slide é um estudo da Deloitte, feito em 2020, o ano passado, durante a pandemia, e que mostra muito a maior barreira para a tecnologia, ou uma das maiores barreiras da tecnologia poder estar ao serviço do paciente. E é a literacia digital. Okay? Com este slide, pode-se ver ali na primeira linha que realmente a pandemia trouxe o digital para ficar na área da saúde. As outras linhas mostram falta de literacia digital que muitas vezes que assiste no nosso país. Eu não quero focar aqui em nenhuma particular, portanto, a mensagem aqui não é que os profissionais de saúde têm que aprender mais ou que os pacientes têm que aprender mais, não é isso. A mensagem principal aqui é que a tecnologia está a avançar a uma velocidade extremamente rápida, a parte regulamentar, a nossa própria aprendizagem avança numa velocidade mais lenta, mas de facto estas duas têm que se cruzar, estas duas têm que se conjugar. É a mensagem que eu gostava de passar por aqui. E gostava também de voltar ao início do que estava a dizer na minha conversa, que era aquilo que eu aprendi com a SPAM. E a grande lição que eu aprendi com a SPAM e nas notas de abertura, isso foi, na minha opinião, mencionado, é a proatividade que a Associação de Pacientes pode ter neste contexto e a voz crítica que pode trazer através das iniciativas para quebrar estas barreiras da literacia digital e para trazer esta conversa para cima da mesa para podermos avançar um pouco mais depressa e, não diria, acompanhar o avanço tecnológico, porque isso, na minha opinião, ainda é relativamente difícil, mas pelo menos para estar mais a par. Eu, através do Paulo Gonçalves, eu conheci a RD Portugal. E com a RD Portugal conheci também outras associações. Hoje é com algum prazer que sou um membro da comissão instaladora de uma nova associação, a SER, cuja escritura será feita na próxima semana, e a SER pretende abraçar as pessoas com síndromes extremamente raras e pessoas sem diagnóstico. E eu acredito muito que associações como a SER, como a SPAM e como outras
outras existentes, podem, de facto, trazer, através de exemplos como este e muito mais outros que existem no nosso país, trazer este debate. Podem educar os prestadores de saúde. Eu falei no caso da genómica, por exemplo. Se nós conhecermos os potenciais que existem por parte da genómica, nós podemos, como pacientes, como familiares, como cuidadores, falar e fazer as perguntas certas, aumentando também a curiosidade do outro lado. E podemos também impactar na parte regulamentar em várias áreas que depois, sim, tragam a saúde 4.0 e toda a tecnologia que está por trás da saúde 4.0 em prol daquilo que é mais importante, que são os pacientes, que são os doentes, que são os utentes, que são os clientes. Eu gostava de fazer também aqui se calhar, não sei, um sonho, talvez, que eu acho que não seja tão sonho que é possível atingir, mas ainda é um sonho, e que para mim é talvez o maior exemplo de onde a saúde 4.0 pode realmente tocar a parte da humanização. Eu referi ainda há pouco, nós estamos aqui em centros urbanos e os cuidados de saúde, se queremos o melhor neurologista, se calhar é bastante fácil, ou é mais fácil de acesso. Mas isso não acontece em outras partes do país. A pandemia veio-nos mostrar que a tecnologia não precisa ser um bicho de 7 cabeças, como se costuma dizer, e que pode realmente facilitar. Se nós conseguirmos quebrar ou contribuir para a quebra das barreiras da literacia digital, e se conseguirmos, através de exemplos como estes, da telemedicina, etc., adaptar a tecnologia ao serviço da saúde, conseguimos levar a saúde aos pontos mais remotos do nosso país. Conseguimos levar a saúde às aldeias, às vilas do interior do país, por exemplo. Se nós conseguimos fazer isto, se isto acontecer, se esta parte da saúde, da competência de saúde, for para esses locais, inevitavelmente profissionais de saúde acabarão por ir também para esses lados. Inevitavelmente serviços acabarão por ir para essas zonas. Inevitavelmente professores, e com eles a educação acabará por ir para estas zonas. E vamos conseguir aquilo que, na minha opinião sincera, é um grande componente da humanização, a equidade do nosso país. E com isso combater o desemprego, combater a falta de educação e combater a desertificação de algumas dessas áreas. E com esta tecnologia, ter acesso aos melhores especialistas médicos, estejam em Portugal ou estejam fora, é totalmente possível. Porque muitas das coisas, uma vez mais, o especialista não precisa estar presente fisicamente, o especialista pode estar em Lisboa, pode estar em Nova Iorque, pode estar em Londres, pode estar em Tóquio, e na mesma contribuir de forma muito personalizada para um determinado paciente. Portanto, como disse, é um pouco, se calhar, um sonho. Acho que é possível. Volta à conversa inicial do resistir e desistir. Este aqui é claramente, na minha opinião, um R. Eu tenho consciência de que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, e também como associados das associações, podemos fazer chegar a nossa voz aos sítios certos para que isto aconteça. Finalmente, convidar-vos também, antes de terminar, para acompanharem o podcast. A primeira série terminou, falámos de saúde digital. A segunda série já está a ser preparada, já temos algumas entrevistas gravadas, temos um pipeline com convidados fantásticos. Será lançada em janeiro. Até lá, convido-vos para ouvir a primeira série. Muito obrigado à SPEM pelo convite para poder estar aqui hoje, para partilhar um pouco da minha experiência. Estou disponível no LinkedIn ou por outros meios que também podem encontrar nestas páginas para debater estes temas, que são temas que me interessam muito e que estou muito empenhado pessoalmente em fazer divulgar. E como nós temos sempre no podcast, criamos um espaço de debate aberto e inovador para que estes temas de facto sejam discutidos e sejam trazidos à praça pública. Muito obrigado a todos.